O Banco Central não só sabia, como acompanhou esse processo. Que a resposta do senhor ela não era adequada. No momento em que a gente entendeu, eu acredito que foi ali em maio, que a gente entendeu com o BRB que realmente estavam faltando documentos, a gente não conseguia essa documentação completa por parte da Tirreno, aí sim a gente assina um contrato naquele momento para poder fazer o desfazimento, e a partir daí a gente não tem mais nenhuma negociação com a Tirreno. Nesse período aí a gente estava cobrando um ambiente normal de cobrança. Depois da descoberta dessa questão com a Tirreno, o senhor consegue fazer novos negócios com o BRB de cessão de ativos? Depois da descoberta com a Tirreno, sim, a gente continua no rumo normal dos nossos negócios, cessão de outros tipos de ativos, e encerramos essa questão com a Tirreno ali. O senhor se recorda mais ou menos do valor dos ativos que foram negociados após a questão da Tirreno? Não, não me recordo. Não me recordo. Então, o senhor seguiu, e aí o senhor fala, né, que o senhor recebeu uma notificação do Banco Central em março para que o senhor apontasse quem era o originador. Sim. O senhor deve ter conhecimento da resposta, que a resposta foi encaminhada de maneira equivocada pelo Banco Central. O senhor acha que isso prejudicou o processo de fiscalização? Porque Não. no momento que o senhor está originando uma carteira, o Banco Central, o senhor é uma instituição financeira, o senhor está ali emitindo CCBs, que tem todo um título, que tem toda uma credibilidade, gozam de uma autenticidade, e aí o Banco Central pergunta ao senhor, em março, quem eram os originadores. O senhor responde que é um terceiro. O senhor acha que isso atrasa o processo de fiscalização? Eu acho que não, doutor. E aí, eu espero muito que exista uma grandeza aqui dos senhores para poder olhar um outro lado da moeda. O próprio Banco Central ele relata aqui, desde 2024, que ele me audita diariamente todas as operações do banco. Todas. Diariamente. Ele mesmo, aí não sou eu que estou falando. O próprio Banco Central fala isso. Não sei se nesse relatório ou algum outro relatório. A conversa com o Banco Central era diária, várias vezes ao dia. Quando ele me faz aquela pergunta, dentro do sistema, foi respondido ali às associações, porque tinha sido contratadas associações para fazer a cobrança dessa carteira. Como eu disse no começo, existia uma estrutura terceirizada dentro do banco para poder fazer esse negócio do consignado acontecer. Então, como era uma coisa nova, a gente não tinha estrutura própria. Então, logo que se faz o negócio, se contrata as associações para fazer a cobrança. Provavelmente dentro do sistema ali já estava registrado como sendo as associações. Então, a resposta ela não foi equivocada nesse sentido. O Banco Central não pediu para aprofundar oficialmente, mas a gente debateu, e as equipes debateram ao longo dos meses todos, não sendo, depois da nossa resposta, emitida nenhum comunicado para o banco para falar, para perguntar, para aprofundar, para falar que se tinha algum erro com relação àquilo. Então, eu não acredito que isso atrapalhou. Isso foi uma resposta de uma pergunta superficial com uma resposta superficial num ambiente ali que ainda era um negócio normal. Quanto a isso, essa questão das respostas, né, porque o BRB, ele foi feita a mesma pergunta ao BRB, quando justamente se percebeu que a resposta do senhor ela não era adequada, já que os CPFs eles, né, advinham de várias regiões do país, e aí são encaminhados os contratos, né, vem à tona a questão da Tirreno, a empresa. Mas a pergunta para o Márcio ela foi uma pergunta superficial, e a resposta também foi ali dentro do que estava cadastrado no sistema. Quando o BRB se manifesta com relação a isso, o senhor Paulo Henrique, eu acredito que os senhores têm uma relação, né, eu acredito que por todos os negócios, né, que estavam em andamento. O senhor Paulo Henrique comenta isso com o senhor? Que foi demandado com relação à Tirreno, às documentações? Sim, esse assunto começa, a gente não tem uma comunicação formal, mas é um assunto que começou a permear as relações, porque ele estava sendo cobrado, acredito, internamente, até pelo próprio Banco Central, de completar as informações, e aí que a gente entra em ação para poder entender, para poder reunir com as pessoas e tentar buscar as informações para poder completar e regularizar a parte documental. Então, o senhor atua no momento para auxiliar o senhor Paulo na produção das respostas, que seriam encaminhadas pelo BRB ou não? Da resposta eu não me recordo. Eu me recordo de atuar para tentar resolver a situação. Acho que não acredito que eu tenha ajudado em respostas do banco, a não ser que existissem dúvidas com relação ao próprio negócio. Já adiantando um pouco com relação às soluções, né, que foram dadas, as carteiras que o senhor cedeu ao BRB, elas foram cedidas sem coobrigação do Banco Master. O senhor cedeu até para não haver uma exposição do limite de exposição ao BRB, enfim, é isso que consta no relatório. Né? Sim, mas esse tipo de negócio, no contrato, a gente responde por vícios documentais. A gente não corre o risco do crédito, mas se existia um vício documental, e ali, mais do que um negócio normal nosso, porque quando era uma originação nossa, a gente tinha muita convicção de ter todo o passo a passo, é a dúvida que fica para mim, porque o Banco Central não só sabia, como acompanhou esse processo da aquisição da Tirreno, da venda para o BRB, das trocas que foram feitas, do desfazimento e não conclusão da operação. Na verdade, isso tem só um delay, porque ele pergunta ao senhor, em março, quem são os originadores. Então, se o Banco Central tivesse ciência
ele não precisaria perguntar. O senhor não concorda comigo? E a outra questão... Sabe quantas comunicações eu tenho com o Banco Central em um ano? Eu estava fazendo a conta ali, quase 400 de cartas. Sobre esse tema tem uma. Sempre que eles haviam dúvidas de outros créditos, eles perguntavam, eles aprofundavam, eles mandavam fazer marcações. Olha, esse ativo aqui não é bom, tem que marcar para baixo. Isso é a rotina do banco, é o dia a dia. O banco tem ativos que a gente faz que são bons, tem ativos que são ruins, o Banco Central está ali e fiscalizava o banco diariamente. Ele próprio reconhece que no ano de 2024 repassou toda a carteira e mandou fazer vários ajustes em diversos ativos de crédito nosso, o próprio Banco Central. E a gente, obviamente, sempre seguiu e obedeceu o que o Banco Central fazia. Sobre esse caso não foi pedido nada. Nada, além dessa carta de março. Sim, mas o senhor concorda comigo que se ele te pergunta em março, em janeiro, quando inicia, ele não tinha ciência? A gente tinha conversas sobre esse tema diariamente com a área de supervisão. Eles mesmos reconhecem, no relatório do dia 18 de abril, que acompanha o banco diariamente, todas as operações. Não tinha nada que acontecia no banco que o Banco Central não acompanhasse ou que não soubesse. Então, o BRB também estava ciente de que os créditos dessas novas carteiras, essas novas CCBs que estavam sendo cedidas, o originador seria Tirreno. O BRB também tinha essa noção. Não sei se no início sabia que o nome era Tirreno, mas tinha noção de que eram créditos de terceiros, que a gente estava iniciando um novo tipo ali de produto e tipo de originação. Vou ler aqui a pergunta, uma próxima pergunta. Não, se bem que ela é já repetida, de tudo que já foi perguntado ao senhor. Se o senhor, essa pergunta, se o senhor fosse presidente do BRB, né, porque já havia um histórico relativo à recompra de carteiras, nesse trâmite, nesse período aí que o senhor fala, da intensificação dos negócios, né, que foi 2024, enfim, segundo semestre de 2024, já tinha havido essa questão de uma recompra, de uma carteira muito menor, né? E aí, em seguida, veio a questão da Tirreno, que foi substituída de uma maneira que, ao menos, o Banco Central não conseguiu identificar o valor real dos ativos pelos quais houve a substituição. Vou deixar o senhor falar. O senhor continuaria negócios com essa instituição financeira se o senhor fosse o BRB? Se o senhor já tivesse passado uma série de... Master. Sem dúvida nenhuma. O Banco Master só trouxe resultado para o BRB, resultados históricos. Todos os negócios que a gente fez. A recompra de carteira não é algo fora do comum. O que foi fora do comum foi o volume dessa recompra que teve que ser feito para desfazer toda uma operação em função do momento que a gente estava vivendo ali também da fusão paralela, porque existia toda a mídia em cima. Porque senão a gente teria feito com o tempo e talvez teria ficado com parte dessa carteira ali. Existia uma pressão entre os negócios das duas instituições que atrapalhou um pouco também. Mas o Master fez negócio com outras instituições financeiras e recompra é usual, sempre existiu com essas outras instituições, na maior boa-fé e sempre primando por essa questão. Quando existia algum vício, alguma coisa, a gente sempre trocava na própria originação nossa. A diferença sempre é que isso era um percentual pequeno e, nesse caso, acabou se tornando a operação inteira. O senhor considera que o volume dessas operações e a velocidade também que elas aconteceram muito, tiveram uma correlação direta com a vontade do BRB em adquirir o banco do senhor? Eu acho que os negócios... Foi facilitado? Eu acho que o negócio da aquisição do BRB, do Master, ele aconteceu por conta das negociações de ativos que a gente vinha fazendo e que estavam dando resultado, e, obviamente, naquele momento ali, no início de 2025, após ter sido discutido a 6 mãos com o Banco Central, a aquisição do BRB, a aquisição do Master por parte do BRB. Quando a gente ingressa ali em 28 de março com o pedido, não era novidade para o Banco Central. Todo o Banco Central já sabia e tinha participado da solução, porque era uma solução de mercado pelas questões que eu falei no início da minha fala, pelas pressões que a gente estava sofrendo regulatórias e mercadológicas. Então, o Banco Master tinha excelentes ativos, excelente originação, e o BRB tinha um tipo de captação que era diferente, mais barato que o do Banco Master, e a junção ali, ela criaria um banco muito mais rentável, melhor e maior. Então, essa interseção e intensificação de negócio, obviamente, aconteceu por conta disso também, que estava acontecendo em paralelo. Certo. Então, o senhor, né, obviamente, reconhece que existe toda uma facilitação desse negócio, do negócio dessa monta, em razão desse interesse. Não acho que houve facilitação. Não.